Garrincha nasceu para jogar futebol. Porque tudo com ele era com rapidez danada e nós não acompanhávamos. Ele não era uma pessoa, um jogador rápido. Ele tinha uma explosão muito grande. O Mané foi realmente o maior jogador do mundo de todos os tempos. Vem Botafogo pela direita, Mané Garrincha passou por Jordana, atirou um gol! Gol sensacional pelo tempo da arrancada, espetacular! Tenta invadir a área, fez o centro, entrou a 40, atirou, defendeu o arqueiro, entrou na linha, gol! Vocês devem saber por que o Garrincha foi bicampeão. Quando ele chuta a bola, parece um tiro de canhão. Ele balança pra lá, balança pra cá, com essas pernas de arrasar. A torcida presta atenção, ele fazendo cara de João. Aí fui fazer teste no Botafogo e ponta direita era Garrincha. Mas eu nunca imaginei que eu ia treinar contra Garrincha. Ele vinha tocando, você ia recuando. Você recuando. Daqui a pouco ele sumia da sua frente. O Garrincha, eu não via o Garrincha direito, eu nem sabia o rosto dele. Agora, número 7 eu via perfeito. Porque toda vez que ele livrava, eu ficava esperando. Aí eu voltava e ele ficava esperando. Tinha hora que eu não aguentava mais, eu falei, me cobra aí, pô. Vocês devem saber por que o Garrincha foi bicampeão. Quando ele chuta a bola. A verdade é que o Mané não tinha marcador. Ou nós apelávamos para a violência, que não era o meu caso, sem desmerecer os demais laterais, tá? Eu apelava para o abraço. Então, depois eles me entrevistavam perguntando por que de tantos abraços, se ele não estava completando, né, aniversário. Dizendo que ele era uma maneira de parar o Garrincha, evitar que o Vasco da Gama perdesse o jogo e que eu também o machucasse. Hoje ele está no Corinthians, que é o clube das multidão, e a torcida chorando e gritando, desmaiando a emoção. O Garrincha vir para São Paulo. Tem coisa mais carioca e gingada do que o Garrincha? O templo do Garrincha era o Maracanã. Que negócio é esse jogando Pacaembu? Bom, o Corinthians buscava incessantemente o tal do título paulista, né? Que aos ouvidos de quem acompanha o futebol hoje, talvez nem seja uma coisa tão importante, mas na época era tudo, era o máximo do futebol. O futebol priorizava o campeonato estadual. E esse título não vinha nunca. O Corinthians tinha sido campeão em 54. Foi uma coisa inacreditável, porque combinou a alegria, a celebração do corintiano, da grande nação corintiana, com os festejos do quarto centenário, que foi um momento mágico da história de São Paulo, né? O Corinthians tentava trazer sempre um grande craque, uma esperança, um salvador, um messias. Já começava uma grande obsessão sobre o título do Corinthians, o dia em que o Corinthians foi campeão, as piadas, né, o sofredor. O Corinthians jogava, tremia, batia os dentes. Ficava tremendo, coisa de fanático. Tremia mesmo, ouvindo pelo rádio. Foi um sofrimento muito grande. E tinha muita acusação em cima da gente, né? Tipo aquela música, né? A Faz-me rir. Né? Faz-me rir, que andam dizendo que te adoro e que choro por ti. Que morro por ti. Não te enganes dizendo mentiras. Não te enganes, não me faças rir. Faz-me rir, faz-me. Estávamos no ano de 66, mas o tal jejum já pesava. Eram 12 anos sem um título de campeão paulista. No poder estava o presidente Vadielu. O Vadielu, então, entrou para a história do Corinthians, o presidente, por essa alucinação que ele tinha, porque o Corinthians não era campeão, não conseguia ser campeão. O Rivelino era, sem dúvida nenhuma, um jogador que podia ser aproveitado como outros, mas o Corinthians queria trazer
jogadores feitos. Então, uma semana antes, ele trouxe o Jair Marinho. Aí nós reunidos lá, alguém, não sei quem, teve a ideia, por que nós não trazemos o Garrincha? Ele está parado. As coisas antigamente eram, um jogador era contratado na surdina, pouco se falava. E o comentário havia de que o Corinthians estava interessado realmente em comprar o Garrincha. O Garrincha estava para ir para outros clubes. Era o país inteiro torcendo para o Garrincha dar certo, porque o que acontece? Depois de 62 tem a Copa de 62, ele ganha o título de 62 ainda como protagonista do Botafogo. Mas depois daquilo, até pela condição física, o Garrincha praticamente não joga mais pelo Botafogo. Quando ele começou a não ter condições mais boas de jogar, o nível dele começou a cair, então ele ficou abatido, porque ele era um cara alegre, brincalhão. Ele era muito alegre, né? Quando ele se machucou, ele ficou meio cabisbaixo. E não era para menos, né? Um homem que tem tanta alegria se machuca, a alegria vai embora. A peculiaridade dos membros inferiores desse grande jogador que é Garrincha está representada pela existência de um lado de genuval, desvio longitudinal do membro inferior, e do outro lado por um genuval, também desvio longitudinal, mas no sentido oposto. Muita gente atribuiu a decadência do Garrincha ao fato de estar com a Elza. Não era o joelho, era a Elza. Tipo assim, nossa, ela dá uma canseira nele, hein? Exige muito dele à noite. No hospital tinha gente que me massacrar. Sério? Volta pro hospital. E eu não tô nem aí. Foi uma coisa muito árdua, foi difícil. O Botafogo já queria se livrar do Garrincha, porque o Garrincha já não estava com as condições físicas de jogar. Aí alguém aventou a possibilidade dele ainda ter problema no joelho, que ele teria um problema no joelho. Então eles me incumbiram para que eu fosse ao apartamento da Elza, lá na Guanabara, e passar lá o dia com eles, para olhar o Garrincha. Aliás, esse dia foi, dia 16 de janeiro, foi a reunião que foi feita para a gente chegar à conclusão de novos jogadores. E no dia 17 de janeiro, eu fui para Rio de Janeiro. Fiquei lá o dia inteiro na casa da Elza, com o Garrincha, mas ele sentava no chão, dobrava as pernas, e ele nunca, em momento nenhum, pôs a mão no joelho, significando que tivesse alguma coisa. Quando chegou no fim da tarde, à noite, eu voltei para São Paulo, falei, não percebi nenhum problema. O Garrincha passava por um problema em relação ao alcoolismo, em relação a voltar a acreditar em si, de que poderia, numa Copa do Mundo, se não repetir, mas voltar a ser útil pela seleção brasileira, né? Houve uma conjuração de fatores ali. Então o Brandão foi muito importante nesse sentido. Pode-se dizer que foi o Brandão quem bancou a vinda do Garrincha para o Corinthians, meio na base do traz que eu dou um jeito nele. Foi a primeira grande contratação de impacto que o Corinthians fez, sabe? Eu fiquei assim muito surpreso, né? Foi uma alegria muito grande. E todo mundo, sabe, os outros torcedores tentavam tirar o brilho, né? Falando que ele não era mais o mesmo. Para o Corinthians foi maravilhoso. E para o futebol carioca foi uma perda irreparável. Entendeu? Porque você perdeu um jogador como o Mané, nunca mais o futebol carioca teve aquelas belezas, daqueles dribles maravilhosos. E o Mané foi caindo no esquecimento, veja bem, não só da torcida do Botafogo, como da torcida do Rio de Janeiro de um modo geral.
precisava me desabafar, não tinha como desabafar. A melhor maneira de desabafar era essa. Eu acho que vamos nos aposentar, eu acho que estamos de saco cheio de tudo que estão acusando a gente, perturbando. Acho que foi mais um desabafo, porque a vida continuou muito. Né? O Garrincha tentou jogar futebol muitos anos. Não dava mais, mas tentou jogar futebol. Eu já sabia que ele já estava contundido, que ele não era mais o mesmo jogador, mas que ele vinha para fazer um tratamento, para tentar jogar com quase as mesmas qualidades, né? E ficamos esperando, né? Então a torcida do Corinthians festejou o Mané e ficou na esperança. Não até que ele jogasse o que ele jogou no Botafogo. Mas se ele jogasse a metade do que ele tinha jogado no Botafogo, já estava bom pra caramba. Eu estava lá e de manhã, 8 e pouco, a hora que a gente entrava, e o Tom Gomes Pinto tinha pedido ao Batalha para comprar uma bola e uma camisa do Corinthians e ir ao aeroporto, porque tinha recebido a informação do Aldemar Toguinhó, que era correspondente do Jornal da Tarde, no Rio, de que o Garrincha estava embarcando 9h30, 10 horas para vir para São Paulo e que tinha acertado com o Corinthians. Eu fui, peguei um táxi e fui para o aeroporto de Congonhas, a Batalha estava lá com uma bola, falei, Batalha, e a camisa? Passei lá na loja, ali em Badaró, e estava fechada. Eu falei, eu conheço o Rivelino, eu vou buscar uma camisa na casa do Rivelino. Peguei e bati na porta. A senhora veio lá, eram 10h30, por aí. O que o senhor quer? Olha, eu sou da Maria e tal. O senhor Oswaldo Brandão, que é o técnico do Corinthians, ela sabe, pediu para rapidamente pegar uma camisa do Rivelino aqui, depois a gente traz de volta, e levar, porque ele precisa agora, ele está no aeroporto de Congonhas. E a senhora foi lá e pegou uma camisa preta, aquela listrada, listas verticais, e me deu. Eu peguei o táxi, falei, vamos embora. Quando eu cheguei no aeroporto de Congonhas, o avião estava pousando. Aí deu tempo, chegar com Batalha, pegar a bola, entregar a camisa para ele, fizemos fotografia e fomos embora para o jornal, escrever a matéria, porque o jornal ia para a banca às 3 horas. Ele estava na banca às 3 horas, mas fechava 1 hora, então tinha que correr. A bola até parece um tiro de canhão. Ele balança pra lá, balança pra cá, essa pedra que avança. A torcida. Eu estava numa fase não muito boa, que eu estava meio machucado. Uma fase não muito boa. Mas para ele o Corinthians foi tudo, cara. Eu fiquei muito feliz de ser o Corinthians, né? Porque eu sou corintiano. Ó, glorioso Corinthians, cheio de glória e de tradição. A torcida tem no coração que o Corinthians vai ser campeão. A ideia era que ele chegasse a 60%, 70%, ele já seria um fenômeno, né? Jogando no Corinthians, com aquela massa atrás. Então foi feito todo o trabalho. Mas cada vez que se imaginava, agora ele joga, isso demorou acho que 2 meses para ele estrear, né? Aí chegava lá, ainda não. Foi feito exame médico, ele não tinha nenhuma alteração. Foram feitos os testes físicos, que eu sempre fiz para a gente ter uma base para dar uma carga de volume e intensidade e, consequentemente, prever um tempo. E nós chegamos à conclusão que ele deveria ficar 45 dias. Porque Oswaldo Brandão foi, antes de tudo, um homem do seu tempo. Um homem com seus métodos. E mais do que táticas, mais até do que técnica, do ponto de vista de enxergar o jogo, mais do que linhas de 4 ou marcação alta, o que Oswaldo Brandão sabia mesmo era lidar com pessoas. Trabalhava muito essa parte psicológica. Procurava entender o homem antes de entender o jogador. O Brandão, ele era em casa, conversava muito com minha neta. Só com a gente, né, o Brandão? Aprendeu a delícia de pessoa também. E a Elza cobrava do Brandão, colocava para jogar. Antes da estreia, ela não, fica tranquilo. Assim, de forma delicada. Porque a pergunta era sempre a mesma. Ele vai jogar domingo? Ele vai estrear? Ele vai, sabe? E todo mundo, até eu queria ver. O Corinthians fez a parte dele. Preparou ele, o professor Zé Teixeira preparou ele para jogar. Mas ele não tinha mais a mesma força, né? Um jogador que não é nem Genovarius,
nem genovalgos, ou o joelho para dentro, os dois, ou os dois para fora. Ele tinha um para fora e o outro para dentro. E tinha uma perna, a perna direita, 5 centímetros mais curta que a esquerda e muito mais fina que a esquerda. Então ele se apoiava em toda a movimentação para fazer a jogada na perna esquerda. E várias vezes a gente via que estava com problema, punha gelo durante os treinamentos, não treinava muito e tinha que jogar. Surgiu o jogo no Pacaembu com o Vasco da Gama, quando ele... porque me deixa jogar, eu conheço o Odair, eu joguei a vida inteira contra eles. Então, o Corinthians contou com o Garrincha contra o Vasco, porque ele disse realmente que ele conhecia o Odair. Falei, Soldado, agora novidade, você é cego, não viu não? Falei, vai jogar, Mané? Vai jogar. Falei, você não tá brincando? Eu sou homem de brincadeira, rapaz. Não me conhece? Falei, não, só queria que o senhor confirmasse, saber, porque o senhor sabe, a responsabilidade. Eu não sou de brincadeira. E virou as coisas e foi embora. Aí eu corri pro jornal, peguei lá, tava o Tom, que era o editor da manhã. Alguma novidade? Sempre a pergunta era mesmo, porque às vezes o repórter chegava, esquecia, né? Alguma novidade? Mané vai jogar amanhã, ele gritou. Olha as máquinas, aquela brincadeira, aquela coisa maluca, que era gostosa de antigamente. Hoje não tem mais isso, né? Não por acaso a manchete da Gazeta Esportiva, antes do jogo de estreia do Garrincha contra o Vasco, pelo Rio São Paulo, ela trazia, vocês vão ver como é Ditão, Nair e Mané. Numa adaptação ali do famoso Frevo do Bi. Quando vocês vão ver como é Didi, Garrincha e Pelé dando seu baile de bola, né, do Jackson do Pandeiro. E era uma adaptação para aquela época, então era uma coisa muito criada. Havia naquela virada de década, né, de virada de lustro, na verdade, 60 a 65, começava a 66, aquela segunda banda da década de 60, começava com essa eterna esperança corintiana de ganhar o tal do título paulista. E o time que treinou, primeiro treino, o time azul, Cabeção, depois Barbosinha, Mendes, Eduardo, Cláudio e Batista, Luizinho e Didi, Garrincha, João Carlos, Adnan e Lúcio. Esse foi o primeiro treino que o Garrincha fez no Corinthians, no time azul. Time branco que jogou contra o Garrincha, o time do Garrincha. Alexandre, Luiz Antônio, Almeida, Luiz Carlos e Arnaldo, Lambari e Luiz Américo, Abílio, o irmão do Rivelino, Abílio Rivelino, Lelo, Plínio e Guimarães. Então esses foram os jogadores que atuaram e tiveram a satisfação para a estreia no treino coletivo do Garrincha. Muita ansiedade. Eu tenho que fazer um serviço, acho que não vai dar tempo que eu tenho que ir no jogo. Acho que não vai dar tempo que eu tenho que ir no jogo. O jogo era 9 horas. Naquela época começava 8h30, 9 horas, né? Mas tinha muita gente. Tinha 44 mil pessoas, fora os não pagantes, que naquela época era muito não pagantes, né? Para chegar aqui no Pacaembu foi um Deus nos acuda, que a estreia contra o Vasco foi aqui no Pacaembu, né? Então... era uma loucura, a cidade nos botecos, em tudo quanto é lugar só se falava. E tinha nascido o Timão. Então a torcida começou a falar, e o Timão? O Timão vai jogar, o Timão vai jogar. Resistiram chamando de Timão um time que estava na fila havia 12 anos e só seria campeão 11 depois. E o tal do Timão, dali para frente, virou um mantra, né, da torcida. Fazia silêncio quando a bola ia pro Mané, né? Dino Sani jogando a bola, Nair. Só que o Vasco era um time bem armado, né? E quem marcou o Mané Garrincha foi o Odair. E os caras tinham muito respeito pelo Mané Garrincha. Mas o Odair, que era um jogador técnico, que sabia marcar, percebeu que ele ia ganhar as jogadas do Mané Garrincha. O Mané não tinha aquela força que, né, ele tinha no anterior à carreira. Então o Odair jogou uma grande partida.
e não deixou o Mané dominar a bola, fazer as jogadas dele, entendeu? Então também não entendo mais nada. Foi falta de Vitão que eu disse no jogo. Pintou o terceiro, atenção, não quero nem ver. Agora acabou. Sensacional a jogada do Célio, amorteceu no... Infelizmente, 3-0 para o Vasco, na estreia do Garrincha no Pacaembu. E terminado o jogo, eu falei com o Garrincha. Garrincha, você não falou que conhecia o Odair? Ele falou, claro que eu conheço, ele é bom. É porque os 3 gols do Vasco foram 3 jogadas do Odair. Olha o Jair aí. Deu a pasmaceira mental em todo o time do Corinthians. Pasmaceira contagiosa. O Garrincha não fez nada, né? Garrincha foi entre os 22 jogadores em campo, porque naquela época não tinha substituição. O Garrincha foi o pior jogador em campo. Foi muita decepção. Eu acho que não jogou 30% para mim do que eu esperava, do que ele jogava. A Portuguesa de Esportes tinha feito grandes contratações e trouxe um ponta-direita do Botafogo chamado Nivaldo. O Nivaldo era reserva do Mané Garrincha no Botafogo. Então ele até brincava, quantas partidas jogou no Botafogo, o Nivaldo? Ele falou, puxa vida, eu fiquei lá 10 anos, joguei 3 partidas. Por quê? Ele jogava bem pra caramba, o Nivaldo. Mas era reserva do Mané, então só quando o Mané estava machucado é que ele podia jogar. Como ele estava aqui na Portuguesa, teve o jogo, o Nivaldo e mais outros 2 jogadores da Portuguesa, ele falou, vamos ver o Mané, que era o ídolo dele, né? E o Nivaldo profissional. Ele se sentou lá no reservado lá dos jogadores, lá na numerada, e ficou torcendo pelo Mané, né? E a mesma expectativa de todo mundo. Quando passaram ali 20, 30, 35 minutos, ele viu a dificuldade que o Mané tinha para jogar, sabe o que ele fez? Ele começou a chorar, levantou e foi embora. Ele não viu o jogo até o final. Não, ele falou, eu não vou ver mais. Teve uma manchete, Vasco tritura o Mané. Eu lembro dessa manchete. Forte, né? Triste, né? Depois teve um outro jogo, né, se não me engano, no Maracanã, né? Antes do outro jogo no Pacaembu. Teve com o Botafogo no Maracanã. E ali foi de 5, né? Ali eu fiquei envergonhado. Logo no início do jogo, eu tava batendo bola, ele vem e me abraça, e eu fico abraçado com ele assim, e os fotógrafos vêm e tiram as fotografias, eu e ele. E eu falei, poxa, Garrincha, vamos devagar hoje. E ele começou a rir e não falou nada, só começou a rir comigo. Ele que vem me abraçar. De vez de eu ir nele, eu falei, ô Mané, não vai dar aquele treino não, brincando com ele. Ele não falou nada, ele começou a rir. Mas é uma recordação fora de sério. Eu era o bucha dele, né? Mas ninguém queria fazer cobertura no Garrincha. Vai, Rio, você marca bem, vai. Mas eu falei, pô, cobre. Ninguém queria me cobrir para não levar drible também. E eu sentia que o Garrincha já não tinha mais aquela explosão, entendeu? E eu achava que ele já estava sentindo dor no joelho. Que muitas vezes eu sentia ele driblar e não dar sequência à velocidade que ele tem, aquela explosão dele. O Corinthians perde por 5-1 do Botafogo, esse time do Garrincha. Há nesse meio tempo um amistoso com o Cruzeiro no Mineirão, 13 de março, onde o Garrincha joga muito bem e faz um dos gols. Um dos únicos 2 gols dele pelo Corinthians, 2-1. 19 de março, o grande jogo dele pelo Corinthians, 2-0 no São Paulo. Ele faz um gol, os dribles. E eu lembro que o Pedro Luiz, o narrador, ele falou que foi um gol tipo Copa do Mundo do Garrincha. Então foi um lance assim, que ele caiu para a direita e deu um chute de 3 dedos, a bola enviesou e entrou rente à trave, né? É o que realmente alavanca, dá força àquela campanha nacional pela convocação do Garrincha, né? Tá aqui a Fatos e Fotos, que eu sempre cito, não é uma revista de futebol, mas dá capa para ele. Garrincha ataca de novo
e há uma cobertura cheia de fotos coloridas, procurando aqui demonstrar os dribles dele, né? São fotos muito parecidas dos melhores tempos dele, colocando a bola na frente para tentar recuperá-la. Enfim, há um certo clima de o campeão voltou, né? Garrincha voltou a ser o que a gente espera, voltou a ser o que a gente gosta. Enfim, convoquem o Garrincha. Então esse jogo para mim é o marco definitivo do jogo que, olha, pode chamar o homem que ele ainda joga alguma coisa. Na segunda-feira jogou contra o Palmeiras. À noite. À noite. O primeiro que eu recordo, que estava 2-1 para o Palmeiras, teve um pênalti no último minuto, e o Garrincha ia bater. Pronto, Garrincha, apita o juiz, correu, Mané, chutou, segura, Valdir! E o Valdir defendeu. E nós perdemos de 2-1. Então depois ficou uma discussão, por que os caras foram deixar o Mané cobrar o pênalti? Todo mundo tá sabendo que ele, né, não podia outro cara bater, mas o Corinthians deixou para ele, entendeu? Então esse foi um outro momento que não foi legal, ainda logo contra quem, né? Aí ele tem uma atuação frequente naquele mês de março, durante a disputa de um confuso torneio Rio-São Paulo, que acabou empatado entre 4 equipes, por causa da proximidade da Copa do Mundo, não teve tempo para o desempate. Quem que acabou empatado naquele Rio-São Paulo? Corinthians, Santos, Vasco e Botafogo. Só os alvinegros. O Rio-São Paulo alvinegro. 27 de março, última rodada, 0-0 com o Santos. O Garrincha sofre um pênalti do Zito. Há uma foto que mostra esse momento, uma foto emblemática, né? O Zito rangendo os dentes, fazendo o pênalti do Garrincha. Atrás um Rivelino sem bigode, olhando. Uma foto histórica nesse sentido. Você tem Zito, Garrincha e Rivelino na mesma foto. O Corinthians perde esse pênalti com o Flávio. E aquelas coisas que aconteciam com o Corinthians dos anos 60, né? Se fizesse aquele gol de pênalti, seria o campeão sozinho do Rio-São Paulo. Tem um lance que se coloca, que está lá, que ele pega a bola, ele dá aquela negociada, os 2 jogadores do Santos, assim, fizeram isso. No lance seguinte, ele foi para a linha de fundo, o lateral encostou nele, ele caiu. E já saiu dali, maquitolando para a lateral. O marcador já não ia com aquela coisa. Esse lance é característico. Os 2 estão assim, quando ele negocia, os 2 abrem. Você pode falar, porque achou que ele ia sair para cá. Não, ele saiu pelo meio ali, foi lá. E não aconteceu nada, foi 0-0. Bem ou mal, foi campeão. O Garrincha é um jogador campeão pelo Corinthians. Ele ganha um 4º de título do Rio-São Paulo. Não teve comemoração nenhuma. Muita gente nem sabia que tinha sido os 4 campeões com a CBF que homologou depois. Não foi uma comemoração de ganhar sozinho, né? Mas foi uma comemoração de ter ganho, porque nós chegamos lá em cima, né? Brigamos com essa esfera toda lá. Por poucos que sejam jogos pelo Corinthians, a melhor sequência dele, tanto em termos de datas quanto de rendimento, é justamente esse período em que ele precisava. Era o período de 10 de março a 27 de março, são 17 dias. Né? 17 dias em que o Brasil teve essa ilusão. Hoje a gente sabe que é uma ilusão. Na época, a gente teve 17 dias de certeza. Não tinha por que não convocá-lo, não tinha por que não acreditar que ele pudesse voltar a ser. Né? Então, foi muito fugaz. Mas foi intenso, sim. Foi intenso. A participação dele era efetiva, a sequência de jogos, as boas jogadas, era tudo que se pedia dele naqueles dias. E ele estava cumprindo. Engraçado, ele estreou no Corinthians dia 2 de março. Fez os jogos todos em março. Março, abril, maio, junho. 3 meses depois, ele estava na Inglaterra jogando. O Garrincha era o Garrincha. Havia uma esperança ainda que ele... Porque em 62, ele foi o maior jogador do Brasil. O maior jogador da Copa. Mesmo passando 4 anos meio com problemas, por que não, né? Pelo passado, porque estava no Corinthians,
porque era uma desorganização também absoluta, levaram 40 e tantas pessoas, você vê que não tinha a certeza de uma seleção, não é? Então o Garrincha não era o cara da Copa de 62, por exemplo, quando ele decidiu, né? Eu sabia que eu não estava bem. A Copa de 66. E eu não queria que ele fosse, porque eu sabia que ele não ia render nada. O que ele estava. Eu não quero contar, mas ele estava com problema de joelho. Mas o joelho dele era aquele estrago mesmo, tudo torto, caramba. E de tanto ele dar aquela arrancada da flexão, o joelho foi inchando, então, porque ele perdeu a velocidade de saída da bola. Quando ele foi, ele estava seguindo uma sequência normal de atividade, gradativo aumento, para que nos 45 dias ele pudesse começar a jogar e ganhando condições. Mas com tantos jogadores na seleção, 44 não dá para dar atenção especial a todos eles. Ele controlou até o alcoolismo, ele controlou a preparação física com uma meta, que era a Copa do Mundo. A expectativa que a gente tinha, que o Garrincha ia dar certo. O Garrincha não tinha como dar errado, por mais que não tivesse bem. Ainda havia uma esperança em todo mundo de voltar a ver os dribles do Garrincha, né? Que infelizmente já não eram mais possíveis. E principalmente o destino da seleção brasileira e dele naquela seleção brasileira em 66. Né? Fomos campeões antes de chegar na Inglaterra, que ia para Belo Horizonte, desfile dos jogadores, ia para o Rio de Janeiro, desfile dos jogadores. Para sair de Lambari para Caxambu, que são cidades próximas, era um cortejo. Os ônibus levando a seleção brasileira e atrás aqueles carros de imprensa, carros de políticos, festa, passava pelas cidadezinhas, todo mundo dando adeus. Farra total. É aquela coisa que eu falei, você, pelo fato de você ser campeão, bicampeão, com brasileiro não há quem possa. Havia esse sentimento. Vamos ganhar de novo. Esse jogo, o Garrincha até que jogou muito bem. O Pelé, como eu falei antes, o Pelé não estava tão bem fisicamente, já sentia uma contusão que veio se arrastando, mas como era o Pelé, nós temos confiança. Inclusive, contra a Hungria, o Pelé não jogou, porque para poupar o Pelé para os outros jogos. Aí perdemos da Hungria 3-1. Sim, senhores. Paulo Henrique conseguia fazer um pênalti com toda a categoria que Deus lhe deu. Nós tínhamos que ganhar de Portugal de mais de 3 gols. E logo no início do jogo, o Pelé já não estava muito bem. Pegaram o Pelé bem, porque foi o Coluna e o Vicente. O Pelé driblou o Vicente, veio o Coluna e pegou no joelho do Pelé. Aí o Pelé não pôde jogar, na época não existia a substituição, tinha que jogar machucado de qualquer. O Pelé foi enfaixado, saiu, voltou, mas o Pelé começou só a fazer número na Copa, porque condição física ele não tinha mais. Brasil versus Sula. Eusébio cresce em prestígio. Todo jogador jogou aquela Copa ali, perderam a chance de jogar na seleção de novo. Porque foi uma Copa que o Brasil não esperava que acontecesse. Ainda mais contra Portugal. Portugal a gente ganha dele jogando para trás, pô. E aquela perca ali foi total para desanimar esse jogador da seleção brasileira. Eu acho que na cabeça do Mané Garrincha, nunca passou na cabeça dele, conscientemente, o fato, ele nunca se encontrou com essa realidade de que ele não tinha mais a mesma força. Para ele tinha. Porque em determinados momentos do jogo, ele tinha lampejos do que ele sempre foi. Hoje, claro, à luz do que a gente viu, do que foram as carreiras, pode parecer muito claro que era melhor ter apostado numa renovação. Mas é muito difícil dizer isso para o povo brasileiro apenas 4 anos depois do que ele tinha feito no Chile.
A gente não gosta de arrasar, né? Eu não vou me arrasar, mas vai me deixar bem também. Depois daquele campeonato mundial lá, ele não era o mesmo cara. Houve um arraso total na seleção brasileira. Ele, quando veio para o Rio de Janeiro, fui lá em Pau Grande encontrar com ele, porque era meu amigo diário, assim, não está conversando aqui. Eu gostava muito dele e gostava muito de Jair Marinho. Ele contava a historinha dele, eu segurava a peteca dele. Mas ele não era o mesmo jogador, já estava desistindo de jogar futebol. Ele não tinha a mesma arrancada, não tinha a mesma vontade de jogar. Você tem que ter vontade de jogar, pô. É a sua profissão. Quando você perde a vontade, pode encerrar. A gente foi para São Paulo, sabendo que eu ia jogar no melhor clube de São Paulo. Eu sabia que estava em São Paulo trabalhando mais do que eu estava no Rio. Tinha mais coisas para fazer, tinha mais coisas para fazer. Realmente tinha. Eu estou com 75 anos. Toda a minha vida nunca vi um fenômeno como esse, do ponto de vista cultural. Foi a primeira e única vez em que se discutia cultura no Brasil. Chofer de táxi, a banca de jornal, nos botequins, nas padarias, o pessoal discutia a questão da disparada e banda, porque elas representavam duas vertentes da música popular brasileira muito significativas. Olha, como se trata de festival de música popular, é justo que o público dê a sua opinião. E eu pediria então a vocês que se acalmassem um pouquinho, porque vocês vão votar. O público era muito forte. Às vezes eles vaiavam, às vezes eles aplaudiam, né? Começava a vaiar, depois aplaudir e assim. Senhoras e senhores, muita atenção, muita calma. Principalmente, né? Muita calma. Segundo lugar, uma composição de Carlos Paraná e Adalto Santos. De Amor ou Paz com Elza Soares. E a coisa chegou num ponto que, na verdade, ganhou uma banda, né? Mas o Paulinho de Carvalho, a pedido do próprio Chico Buarque de Holanda, ele resolveu empatar, está empatado os dois. Eu me lembro que eu tirei segundo lugar numa música de Amor e Paz, em São Paulo. E eles não me deram segundo lugar. O segundo lugar foi meu. Foi a banda e a disparada foram juntas. Ficou a minha música. Não tá mal. Quem anda atrás de amor e paz não anda bem, porque na vida o que tem paz, amor não tem. Seja o que for, sou mais do amor, sou de paz, eu sei. Eu não me lembro muito. Quem anda atrás de amor e paz não anda bem, porque na vida o que tem paz, amor não tem. Seja o que for, sou mais do amor, com paz ou sem. Sei que é demais querer sem paz e amor também. A Elza não participava. Ela não era uma integrante desse movimento da música popular brasileira que surgiu no início dos anos 60 e tal. Ela representava mais, ela estava mais ligada ao grupo musical que era dos anos 50, né? Calbi Peixoto, Angela Maria, essa turma. Inclusive tem umas passagens aí que a Elza Soares vinha em Santos fazer show e o pessoal, o empresário que levava a Elza Soares, o Garrincha vinha junto e me ligavam para mim: Marco, o Garrincha está aqui em Santos com a Elza Soares. Aí eu ia lá nos clubes, no Regata Santista, lá no Vasco, ia ficar com ele lá, batendo papo e tudo. Ele ficava ali tomando o esquinho dele, batendo aquela papo e tal.
E ele gostava disso, ele gostava que o pessoal ficasse do lado dele. Já era quase um final de carreira, sabe? Ele sabia que estava numa fase muito ruim. A pessoa sabe, né? É uma fase boa, uma fase ruim. Ele sabia que estava numa fase ruim. Mas não quis parar. E já não era mais o Brandão, era o Filpo Nunes. Talvez o Filpo Nunes não tenha tido a mesma boa vontade com o Garrincha que o Oswaldo Brandão, que foi o grande mentor da vinda dele, teve. Ficou meio sem pai, né? Sem o seu padrinho, sem quem avalizou a contratação. Eu sou corintiano, gosto do Corinthians e depois eu tive a felicidade de ir pro Corinthians jogar, mas não tive a felicidade de ficar até o término do contrato, que infelizmente existiu uma pessoa na minha vida lá que não me deixou continuar. Mas enquanto eu estava com o Brandão, tudo bem. Mas essa pessoa entrou no Corinthians como treinador e não sei, acho que ele não gostava muito de mim. Mas tudo bem, não tem problema nenhum não. Você falou essa pessoa que você se refere é o treinador Filpo Nunes, Garrincha? Ó, mas o pessoal sabe, o torcedor não sabe quem é. E aí sim, o último de todos os jogos de Garrincha no Corinthians, 23 de novembro de 66, Corinthians 1, Prudentina 0. O Garrincha não estava nem concentrado para o jogo da Prudentina. Ele não estava nem concentrado. Garrincha foi chamado à concentração devido a Marcos ter ficado com gripe. Quer dizer, ele já estava, sabe, só entrando em eventualidades como essa daqui. Quer dizer, o Marcos está gripado, então chama o Garrincha. Quando o outro machucado, eu estava em casa, nem concentrado eu ficava, ele ia me apanhar para jogar. Eu jogava, fazia gol, mas no outro jogo já não jogava e também não treinava. Thales jogava nesse time. O Thales veio da Ferroviária para o Corinthians. E o Thales não passava nenhuma bola para o Garrincha, que ele ganhava muito mais. Não, isso não existia. Não, eu discordo. Nunca teve isso. Eu, inclusive, dentro do futebol, volta e meia alguém fala isso, mas isso aí não existe, não. Acho que alguém não vai passar a bola pro Garrincha. Fala sério. O Garrincha é que não tinha mesmo plena condição. Não adiantava, talvez, você jogar a bola, mas não, eu não ouvi falar isso e nunca senti isso de não passarem a bola para ele. O próprio Rivelino não corrobora com essa ideia. E outras pessoas também não corroboram com essa ideia. Eu tenho a impressão que, nesse caso específico, mais uma vez, é o Garrincha tentando justificar suas limitações. Eu acho que foi uma grande tentativa do Corinthians, válida no momento, mas que acabou não sendo que se podia, pelo menos a direção, esperar. Para quem acompanhava o futebol, sabia que se ele alcançasse aquela 60%, ele seria um fenômeno aqui ainda para o futebol paulista. Mas ele não deu ao Corinthians aquela coisa. Né? Foi triste ver ele no final, né? A decadência de um ídolo é a coisa doída, né? É doída. Frustrante não foi, porque se eu falar que foi frustrante, e todos os outros que foram contratados com o objetivo de dar um incentivo técnico e psicológico para o time para ganhar um título, é da mesma forma que o Garrincha. A mesma coisa. Da euforia que a gente teve 6 meses, 7 meses antes, 7 meses depois não tinha o mínimo de paixão, de recordação, de nada. Já tinha o fiasco da Copa de 66, o Garrincha já tinha feito pouco jogo, aí sabe, se apaga, não se nota. Foi uma coisa melancólica, a luz se apagando assim, como se fosse uma luz, né? Então realmente a passagem dele no Corinthians foi uma passagem dele, marcou, porque era o Corinthians, e ficou o nome Timão, né? Esse é o grande negócio, né? Aliás, não foi só ele, foi o Nair e o Ditão também, né? Mas de qualquer maneira, quando o pessoal tá ouvindo, vai falar, é o Timão. Aí vai lembrar que foi quando o Mané Garrincha chegou pro Corinthians, né?
valeu a pena. Tudo que eu faço vale a pena. O Mané valeu a pena. Se ele estivesse aqui com a gente hoje, você acha que ele olharia para você e falaria para ele alguma coisa? Torto, se ele estivesse aqui, eu também. Se estivesse aqui, você estaria aqui com o senhor maravilhoso. Obrigada. Mas deixa eu dar uma obrigada também pela minha felicidade. Obrigada, Mané. Você tinha que ser mais torto ainda do que você é para ser mais direito. Obrigada. Para a história, acabou ficando como mais uma das tentativas frustradas. Né? Porque o danado objetivo maior era o tal do título. Qualquer corintiano daquela época define essa passagem do Garrincha como um fracasso. Porque o objetivo era o tal do título, ele tinha que ser o que o Pelé era para o Santos, não se admitia menos do que isso. Uma análise mais fria, 50 anos depois, eu acho que nos possibilita ver como uma bonita passagem da história dos dois, do Garrincha e do Corinthians. Né? Eu acho que, claro que futebol é resultado, mas tenho para mim que um dos períodos mais bonitos da história do Corinthians, se não o mais bonito, aquele que ele transcende o futebol, aquele que ele chegou a ser definido como o personagem mais interessante do espetáculo, do teatro do futebol paulista, né? E olha que a gente tinha o maior jogador do mundo, do maior time do mundo na época, ganhando tudo. Né? Você dividia as atenções com isso, fazendo um papel que é justamente o oposto, o papel do perdedor. Nem só de resultado é formada a vida da gente, né? E o Garrincha está inserido nisso. A pedrinha do Garrincha, a contribuição do Garrincha nessa história é ser esse cara nesse momento. Claro que você tem que ter uma visão bem distante e até romântica da coisa para chegar a essa conclusão, mas eu não tenho dúvida de que foi uma passagem bonita, bonita pela esperança que motivou. É o meu guri, ele chega estampado, manchete, retrato, com vida nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo, de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí.